Então, pessoal, retornando, o floema, então ele também é chamado de lenho, ok? Ele vai conduzir a água e os sais minerais. Essa água e sais minerais é chamada de seiva bruta, inorgânica, tá? Então, ele vai tirar água e sais minerais lá da raiz e vai fazer todo o transporte pro resto da planta, tá? Então, aqui fala que o xilema, ele é formado por células lenhosas, tá? Que apresentam paredes celulares extremamente reforçadas com lignina, tá? Então, são células mais duras, mais resistentes. O que impede as trocas metabólicas com outros tecidos, tá? Então, o xilema, ele é formado por células mortas, tá? Então, é um tecido morto, ok? Como a gente já falou, de células lignificadas, unidas uma a outra e formam tubos ocos, tá? Então, esse tubo, ele é formado de células mortas, ele é oco, como se fosse um canudo, vamos pensar assim. E ele tem uma certa dificuldade de passar substâncias para outras células laterais, tá? É isso que tá dizendo ali no texto pra gente. Bom, aqui, ó, tá a representação esquemática, então, da formação das células. Então, ó, desaparece a parede, essa parede aqui, ó, que tá formando os vasos, tá? Tá se modificando, tem um espessamento da parede secundária, né? O núcleo, da célula, ele vai se degenerando, vai morrendo e vai ficando um cano, ok? Ele é um canudo, vamos pensar assim, tá? Então, o xilema, ele é um canudinho que faz com que a água e os sais minerais saiam da raiz e vão lá para cima, tá? Então, ele é formado basicamente por 3 tipos de tecidos, tá? Os elementos braquiais, as fibras do esclerênquima, tá? E as células parenquimáticas. Então, os elementos traqueais, eles são constituídos, né, pelas traqueídeas, das gimnospermas e pteridófitas, e pelos elementos de vaso nas angiospermas, tá? As traqueídeas, então, elas são células que vão apresentar perfurações, furinhos na parede, para fazer essa separação, tá? Que eles não vão desaparecer. Esse transporte da seiva bruta, então, é a forma, né, de realizar, ele é realizado a partir desses pontinhos, que agora a gente já vai ver. As traqueídeas, então, elas sofrem deposição de lignina na parede celular, podendo ocorrer sobre a forma de um anel espiral, tá? Esse depósito de lignina, então, ele diminui, ele evita o rompimento das células. Então, a célula, conforme ela vai se modificando, ela vai ficando mais dura e resistente, tá? Para auxiliar, então, nesse transporte da seiva, tá? Os elementos de vaso, eles são células perfuradas ou abertas que se comunicam com outros, tá? De uma forma longitudinal. Por isso, possibilita, então, esse transporte. Aqui, ó, tá uma representação da célula, tá? Então, olha aqui, ó. Os parênquimas, né, os traqueídeos, eles são todos perfuradinhos para fazer com que a água, ela frua por aqui, tá? E que ela tenha uma pequena dificuldade de retornar pelo fato dela ter essas paredezinhas, tá? Então, aqui, ó, são os furinhos, né, as pontuações que vão auxiliar no transporte do vaso, tá? Lembrem que a água e os sais minerais, elas estão indo contra o gradiente, tá? Então, ele tem que ter uma força osmótica necessária muito grande para ele subir. Então, para a água não retornar, ele tem que ter essas estruturas como se fossem umas barreiras para não permitir que a água retorne, tá? Então, por isso que esses traqueídeos, eles
tem essas pontuações, esses furinhos e todas essas proteções, vamos dizer assim, tá, pessoal? A gente vai lá pra página 14 agora, já estamos terminando, prometo pra vocês. Bom, as fibras esclerenquimáticas, então, elas são células, né, esclerenquimáticas longas, que elas vão formar, né, as paredes ligninadas que vão auxiliar na sustentação, tá? Lignificadas, desculpa. E elas vão auxiliar nessa sustentação do xilema, tá? Então, é uma célula que vai ter lignina, que é uma estrutura mais resistente que vai manter esse tubo bem formadinho, bem estruturadinho. Depois a gente tem as células parenquimáticas, tá? Que são, então, quando os vasos lenhosos ficam velhos, quando eles começam a envelhecer demais, a endurecer, que sofrem algumas lesões, essa célula, ela ajuda, tá? Na formação, na projeção de novas células, tá? Então, ele faz como se fosse um reparozinho ali no tecido do xilema. Então, aqui fala que essas células parenquimáticas, elas emitem projeções citoplasmáticas, denominadas tilos, tá? Para o interior do elemento braquial, interrompendo o fluxo da veia, da seiva, né, bruta. Como não ocorre mais transporte de seiva, os vasos passam a atuar simplesmente como um elemento de sustentação, tá? Então, como ele não vai ter essa regeneração da célula, eles vão fazer uma forma de impedir com que tenha perda de transporte de seiva. Então, ele vai impedir com que a seiva passe por esse lugar onde está afetado, vai ter uma outra forma, né, de envio dessa seiva para esse ambiente, mas aquele lugar ali ele é interrompido por esses tilos, que são essas células que vão fazer esses reparos nas lesões, tá? E a forma de reparar é impedir com que a seiva passe por ali, tá? Então, aqui continuando, ó, como não ocorre transporte de seiva, esses vasos ficam como de sustentação, constituindo o cerne, tá? Que é a parte dura e seca da madeira, tá? Que a gente conhece. Então, quando não tem transporte de seiva por ali, aquela parte fica mais dura e resistente, dando só a sustentação e proteção para a planta, tá? Aí, o que acontece? Ela vai se tornar mais escura e impregnada de substâncias, tá? Aromáticas, corantes e antissépticas, tá? Que aí depois, ó, parte funcional do xilema denomina-se alburno, tá? Então, a parte que continua funcionando é o alburno. Então, o alburno, ele corresponde ao xilema ativo, onde tá passando a seiva bruta, tá? E o cerne ao xilema inativo, onde não tem mais transporte de seiva. É isso que tá falando aqui pra nós. E aí, ele serve como proteção e sustentação, tá? No floema, então, aqui tá mostrando pra gente, antes da gente ir pro floema, ó, quando acontece, tá? Aqui, ó, o cerne, que é onde tá passando a seiva, que é a parte que, né, tá sendo nutrida, e aqui o alburno, que é a parte que não tem mais passagem de seiva, então ela fica enrijecida, tá? E aí toda aquela parte, ó, câmbio vascular, floema, feloderme, felogênio e o suber, que é a casca, tá? Então, aqui, ó, falando pra nós sobre o floema. O floema, ele é feito por células vivas, alongadas, sem núcleo. E ele vai conduzir a seiva elaborada ou orgânica, tá? Que é o que? A glicose formada a partir da fotossíntese, tá?
Então, aqui a gente vai ter regeneração da célula, vai ter tudo mais, tá? O floema, ele vai das folhas para a raiz, ok? Então, ele não tem essa função de contragravidade, ok? Então, aqui fala para nós que a fotossíntese, glicose sintetizada pela fotossíntese, né? Água e pequenas quantidades de aminoácidos e vitaminas são transportados e tudo mais, tá? Aí tá falando aqui da condução da seiva, tá? Que ela é transportada para todas as partes da planta, tá? Sem exceção. No floema, o floema existe em raízes, caules, folhas, elementos florais, entre outros órgãos. Então, ele vai estar em tudo, tá? Ocupando uma posição relativamente externa ao xilema. Lembra que eu sempre falei para vocês quando eu mostrava o desenho? Xilema dentro, floema fora, xilema dentro, floema fora, tá? Isso é muito importante vocês saberem. Então, aqui, ó, nas angiospermas, as células se formam nos vasos liberianos do floema e são separados pelas paredes perfuradas, que são chamadas de placas crivadas, tá? Então, aqui, essas células vão ajudar ali na transformação, no transporte do floema para todas as partes das células, tá? Então, o floema, ele é composto por 3 tipos de células, que são os elementos crivados, que são esses elementos que têm os furinhos, essas paredes perfuradas, que vão ajudar no transporte, né, das substâncias. As fibras esclerecmáticas, que vão dar essa sustentação para esses vasos, tá? Não esqueçam que ele precisa de ter uma sustentação, um suporte. E as células parenquimáticas especializadas, tá? Que aí a gente vai encontrar elas, as albuminoses nas angiospermas e as companheiras as albuminoses nas gimnospermas e as companheiras nas angiospermas, tá? Diferente do xilema, que vai transportar tudo por um tubo, ok? Aqui, então, tá mostrando pra nós, ó, como é que é o floema. Então, aqui, ó, tá mostrando a placa crivada, que são esses furinhos, esses poros, que vão ajudar no transporte do floema, tá? Então, o floema, ele vai vir e vai passar por esses furinhos, como se fossem filtros das células, tá? Aqui a gente também tem um transporte meio que lateral dessas substâncias, tá? E aí, aqui tá mostrando a seiva do floema, ok? Aqui tá falando pra nós que assim as células do floema têm seu metabolismo controlado pelo núcleo das células, tá? Parenquimáticas especializadas, as quais mantêm unidos os vasos, esses daqui, ó. Aqui é um vaso, aqui é outro, e isso daqui mantém ele unido, tá? Por pontes citoplasmáticas denominadas plasmodesmos, tá? Então, aqui a gente vai ter os plasmodesmos entre uma célula e outra, formando essa união das células, tá? Que aí vai fixar e vai auxiliar nessa função de transporte da seiva. Lembra que a seiva elaborada, ela vai das folhas para a raiz, então ela vai de cima para baixo, então ela não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade de passar, enquanto que a seiva bruta, aqui, vamos voltar aqui, ela vai contra o gradiente, então ela tem que ter essas estruturas que impeçam ela que ela retorne lá para a raiz, tá? Então, essas estruturas, elas são fixas, que fazem com que essa água suba, tá? Como é que a água vai subir? Potencial osmótico, tá? Que a gente viu lá no primeiro ano do ensino médio. Esse potencial osmótico vai fazer com que a água suba para onde está mais sendo necessitado, tá, pessoal? Eu sei que é um monte de informação, então prestem atenção, assistam a aula quantas vezes vocês precisarem. Eu tô sempre à disposição de vocês, então é só mandar a pergunta
pelo e-mail, mandem pelo e-mail, não me mandem pelo Facebook, não me mandem ali pelas mensagens do YouTube, que eu não vou responder, eu não posso responder vocês por nenhuma rede social, somente pelo Atividades IAD, tá? Então, quando tiverem dúvidas, vocês mandem. Pessoal que comprou o livro e ainda não tem o livro, entrem no Positivo On, vocês já estão cadastrados, a Ana Paula cadastrou vocês. Lá no Positivo On, vocês vão ter tanto o livro didático com as atividades e com o conteúdo, quanto o livro de atividades. Ai, professora, mas como é que eu vou fazer? Vocês vão ler o livro no computador e vão responder as coisas no caderno. Aí colocam página 17, por exemplo, exercício número 6, e coloquem a alternativa. E aí mandem foto do caderno, não tem problema, tá, pessoal? Depois que o livro de vocês chegar, vocês passem pro livro essas coisas que vocês já fizeram no caderno, tá? Mandem pro Atividades EAD quando terminarem essa atividade. Não esqueçam de botar nome, turma e disciplina, porque senão eu não acho vocês, ok, pessoal? Até a próxima!